Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game. O que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi publicada em setembro de 2020. E essa lei, ela veio trazer segurança jurídica para as pessoas, os usuários, que às vezes passam seus dados pessoais para uma empresa, para uma organização, e aí você não sabe o que a empresa ou essa organização está fazendo com seus dados. Então, traz uma série de informações com relação a como você tem que manusear esse dado, desde a coleta até a hora que você vai deletar esses dados. Então, você tem que ter um tratamento adequado, você tem que pedir os dados, o mínimo necessário de dados para poder utilizar dentro da sua empresa. Então, assim, para todo mundo? Todo mundo que utiliza dado pessoal com finalidade econômica vai ter que observar a lei. Uhum. E o que é dado pessoal? Nome, RG, CPF, endereço, e-mail. Então, a partir do momento que você está manipulando dados de pessoas, você tem que tomar cuidado. E as empresas têm muitas dúvidas a respeito disso, porque é uma legislação nova. Então, a gente entende que é uma mudança de cultura. O Brasil, ele não possui uma cultura forte em proteção de dados, diferente da Europa, que já tem uma cultura estabelecida há muitos anos. Uhum. Desde os anos 90 que nós temos diretrizes lá que são seguidas observando essas questões de tratamento de dados. E no Brasil, não. Então, o que acontece? O Brasil, ele se espelhou na União Europeia, que tem uma lei que se chama GDPR, que é uma lei geral de proteção de dados deles, e eles começaram em 2016. Então, o Brasil entendeu que era necessário, porque nós temos muitas empresas aqui também que têm sede na Europa. Então, você tem que se adequar, porque você também começa a ver a necessidade de dar explicações para essas pessoas lá. Então, nós utilizamos como parâmetro, né, a GDPR para poder publicar a LGPD. Legal. E ela é muito nova, como eu falei, em agosto desse ano é que começaram as publicações de multas por parte da Autoridade Nacional. Uhum. A Autoridade Nacional, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a pessoa responsável por fiscalizar e por dar o tratamento adequado aos dados, informar as empresas, né, receber as denúncias, fazer as fiscalizações. Tá. Mas só em janeiro de 2022, de acordo com um regulamento que saiu recentemente, é que vai haver o primeiro ciclo de monitoramento e fiscalização. Mas tem muitas empresas que ainda nem sabem do que se trata. Sim. Então, assim, tratando de corretora de seguros, por exemplo, as corretoras, elas lidam com dados pessoais todos os dias e com muitos dados. Então, a gente não pode entender só que são dados das pessoas que querem orçamento ou fazer um plano de seguro. Não é só isso. Você também lida com dados das próprias pessoas que trabalham com você. Você tem contratos de trabalho. Então, de repente, se você oferece um plano de saúde, você também tem que compartilhar com essa seguradora. Então, existem várias informações ali também que são consideradas dados sensíveis. Uhum. E os dados sensíveis diz respeito à saúde, né, à tutela da vida, algumas questões um pouco mais complexas, né? Filiação partidária, religião, que não é muito o caso da corretora, mas lida com esses dados de saúde. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Entendi. Além disso, também lidam com dados de crianças e adolescentes. Precisa ter um cuidado ainda maior, porque a legislação prevê cuidados específicos para isso. Então, eu acredito que as pessoas têm que começar a entender que isso é importante. E como eu quebro a objeção? Porque as objeções dessas pessoas, né, não só no mundo dos corretores de seguros, mas como a gente está falando dos corretores, a primeira coisa não conheço a lei, ou então, mas eu acho que essa lei não vai pegar. Isso né? É como se a lei já foi publicada, então ela já está vigorando, então não é que vai pegar. Nada, continua fazendo o mesmo, né? Aí permanece no mais do mesmo. Exato, e aí o que acontece? Em 1990 foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas falavam a mesma coisa, não vai pegar. E hoje a gente vê que as pessoas utilizam o Código de Defesa do Consumidor para tudo. Sim.
todas as relações de consumo estão balizadas por essa legislação. Sim. E não vai ser diferente, porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está circulando dados. Uhum. Então, assim, não tem a mínima condição de uma lei dessa não ser eficiente. Todos os dias a gente vê ataques cibernéticos, ataques de ransomware, fazendo sequestros de dados, pedindo dinheiro em troca, né? Como sequestro mesmo, né? Utilizam muito criptomoeda, né? Isso, utilizam muito, porque não se consegue rastrear. Então, assim, nós estamos vivendo um mundo muito diferente, e aí a gente volta naquilo que a gente falou antes, de ter que se adaptar. Então, as objeções das empresas, na maioria das vezes, são essas, e elas ainda dizem, deixa a coisa acontecer e depois a gente vê o que faz. Só que não conseguem entender que pode ter manchar sua reputação, por exemplo. Porque dependendo de uma manipulação errada de dado, se você, de repente, deixa cair em mãos erradas, com pessoas que estão com finalidades ilícitas, você pode colocar em jogo, né, em risco, a sua marca. Por quê? Porque vai ser dado publicidade àquilo. Então, você mancha a sua reputação por nada. Uhum. Ao passo que se adequar é muito mais fácil. Então, você tem que mudar o pensamento. Aqui no Brasil, a gente não faz nada preventivo. Uhum. A gente é reativo. Depois que acontece a coisa, que você vai lá resolver. Temos que mudar a mentalidade, porque é um caminho sem volta.